Olá, meus amores! Chegamos com mais um curso e dessa vez com uma super novidade, eu diria com um diferencial. Nós recebemos vários pedidos de peças para brincar, peças que a gente pudesse dar para uma criança brincar, dormir. E esse é o diferencial do nosso curso. Os ursinhos carinhosos são ursinhos para brincar e ursinhos para dormir. Ou seja, eles podem ser naninhas e também podem ser peças decorativas e um brinquedo, certo? Então, se você quiser oferecer para sua cliente como uma peça decorativa, pode. Como uma peça para brincar, também pode. E uma peça para dormir, também pode. E ainda tem mais, esse curso está super, hiper, mega completo. Sabe por quê? Se você adquirir o curso até dia 29 de fevereiro, você vai ganhar o módulo 1 e o módulo 2. O módulo 1 são os 5 ursinhos carinhosos e o módulo 2 será um enfeite de porta, um curso de enfeite de porta que ainda vai ter a opção para lembrancinhas, onde você vai poder oferecer para o seu cliente a peça do enxoval, a peça do enfeite de porta e ainda vai oferecer a lembrancinha de maternidade. Não é legal? Agora eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam desse curso. Conta pra mim! Então, nós iremos dar início pelas ferramentas que nós iremos utilizar nesse curso. Eu vou mostrar aqui para vocês as ferramentas básicas que eu tenho certeza que vocês têm em casa, no ateliê, tá bom? Então, uma das ferramentas é o enchedor de plumante, que pode ser um enchedor de boneca também. E nós iremos utilizar tesouras. Aqui eu já tenho o molde todo cortadinho dos ursinhos carinhosos. Lembrando que eu fiz o molde assim que daria para todos os ursinhos. Como eles são muito simples, a base, a estrutura do corpo deles é igual para todos, então o que vai diferenciar? O detalhe da barriga, vai diferenciar as cores, tá bom? E algumas expressões, mas isso a gente pode fazer além do molde. Então aqui nós iremos utilizar também a caneta fantasminha, que vai ser utilizada para riscar o feltro, ou o Microsoft, que é o que a gente vai utilizar neste curso, tá bom? Vamos utilizar também a linha de nylon, tá? Vamos utilizar a linha de nylon número 60. Essa linha ela vai ajudar muito nesse processo justamente de a aplicação das perninhas, bracinhos. E também vamos utilizar aqui a pinça para desvirar a peça e agulhas e alfinetes, tá? A agulha de 15 centímetros, caso você queira articular o boneco. E agulha de 10 centímetros, também caso você queira articular. A de 10 centímetros eu recomendo que você articule os bracinhos e a de 15 centímetros as perninhas. Vamos utilizar a agulha comum também para a gente fazer o ponto invisível e alfinetes. Isso é muito importante nesse processo. Então, agora vamos passar para o processo de riscar. Vamos utilizar aqui o molde e eu escolhi a cor do Microsoft rosa, tá certo? Lembrando que para você, se você quiser adquirir o kit, nós teremos o kit com todas as cores dos ursinhos carinhosos que você vai ver neste curso. Porém, você vai precisar entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, certo? Então, aqui nós temos o Microsoft rosa e o Microsoft branco, tá? Uma outra dica que eu queria dar para vocês o Microsoft, ele é igual ao feltro, gente. Ele também tem dois lados. O lado direito do Microsoft é o lado mais lisinho. E o lado esquerdo do Microsoft é um lado que você consegue enxergar as tramas. Caso você não consiga identificar o lado direito e o lado esquerdo na sua peça, o que vai acontecer? Essa peça ela vai soltar pelinhos, tá bom? E a mesma coisa o feltro. O processo que eu estou utilizando de montagem do Microsoft é o mesmo para o feltro. Você pode também costurar esse mesmo molde à mão. Então, vamos lá. Eu vou iniciar aqui o processo de riscagem do molde
pelo Microsoft rosa clarinho. Então, vamos lá. Uma outra dica que eu queria dar para vocês é: a gente sempre vai riscar o Microsoft pelo lado esquerdo. Por que pelo lado esquerdo? Porque quando você levá-los à máquina, você vai espelhar direito com direito e você vai ter a visão do molde riscadinho para passar na máquina sem problema algum, tá certo? Então, aqui nós temos a cabeça. Eu apliquei 2 olhinhos aqui, gente, só para vocês terem uma base de que modelo de olhinho vocês vão poder aplicar. Lembrando que você pode aplicar um olho resinado ou você pode aplicar também um olhinho de pérola, tá certo? Então você vai posicionar o molde, tá? E aí você vem aqui com a caneta e você vai contornar esse molde do lado esquerdo do Microsoft. Então, você já sabe qual é o lado direito e o lado esquerdo, né? Ó, quero que vocês comentem nesse vídeo, tá? O que vocês preferem? Vocês preferem trabalhar com feltro, com Microsoft, com malha, com algodão? Como vocês já puderam ver aqui no meu canal, a gente trabalha com todos os tipos de materiais, né? Inclusive, gente, o feltro, o Microsoft, ele tem uma durabilidade maior que o feltro. Então, por isso, às vezes, eu prefiro optar por fazer as peças no Microsoft do que fazer no feltro, porque aí eu vou poder vender a peça, vou poder elevar o valor da peça, né? Que no caso o feltro, como solta bolinhas, então a mãe que vai dar para a criança ou vai usar na decoração, ela vai apenas ter aquela utilidade decorativa, ela não vai poder dar para a criança brincar, porque ela vai estar ciente de que o feltro com o tempo vai soltar bolinhas. Ó, então o objetivo do nosso curso é uma peça para a criança brincar e também decorar. Então, aqui eu já vou riscar 2 vezes o bracinho. A cabeça eu vou riscar só uma, mas vocês vão entender o que eu vou fazer aqui, tá bom? E agora a gente vai espelhar todas essas partes do molde que eu já risquei aqui com a caneta fantasminha, ó. 2 vezes a cabeça, 2 vezes um bracinho, 2 vezes o outro bracinho, 2 vezes a perninha, 2 vezes a outra perninha, 2 vezes a base do corpo, 2 vezes a sola dos pés e 2 vezes para cada orelha, tá bom? E eu risquei aqui também uma vez o círculo da barriga, a gente só vai precisar de uma vez,
desse molde. E aqui nós iremos precisar 2 vezes do focinho. Então, o que a gente vai fazer? Vamos cortar agora e espelhar para a gente tirar a outra parte do molde, tá? Vamos lá? Agora a gente vai virar pro outro lado, tá? Vamos virar para o lado direito. E conforme a gente vai cortando o molde, a gente vai posicionando ele direito com direito e vamos alfinetando. Certo? Tudo ok?
Então, nós já cortamos, riscamos todos os moldes, já espelhei, como eu expliquei pra vocês. Aqui eu tenho a base do corpinho, a gente vai levar a máquina e no final a gente vai acertar a costura, tá? Uma dica que eu queria dar, não precisa cortar 4 vezes o círculo do pezinho, tá? A gente vai precisar apenas de 2 lados. Temos aqui a base da cabeça, vamos precisar de 2 vezes, espelhado. O molde por onde eu vou me guiar para a costura vai ser sempre o lado que tá riscado com a canetinha fantasminha, tá certo? Lembrando que a minha peça também já está espelhada direito com direito. Temos aqui também, gente, a estrutura das orelhas, pezinhos e bracinhos e orelhinhas. Essa parte aqui a gente já pode levar tudo só na máquina e depois a gente acerta contornando e cortando e separando-as cada uma para seu lado, tá bom? Uma outra dica que eu queria dar para vocês é o focinho. Vamos precisar de 2 vezes, ele já tá espelhado aqui, lado com lado, tá? E vamos precisar também, da manta R1, tá? É aquela manta mais fofinha. Então, essa é a dica que eu queria dar pra vocês. É um truque, na verdade. O que você vai fazer? Você vai espelhar 2 vezes essa manta e vai riscar também aqui conforme o molde do focinho, tá? Já vai tirando certinho aqui. Por quê? A gente vai levar todos de uma vez só na máquina. E ele vai ficar um focinho achatadinho e bem fofinho, certo? Pronto. Parou. Então, antes de levar a máquina, o que você vai fazer? A gente vai precisar costurar individualmente cada lado dessa peça. Então, a gente vai acertar... Ai, meu... A gente vai acertar ela, tá? Essa fenda aqui, muito importante que ela esteja bem alinhada. Que é a primeira costura dessa peça que a gente vai fazer antes de unir uma na outra, certo? Então, depois que você cortar e ajustar um lado com o outro, então aqui no processo da barriga, o que a gente vai fazer? A gente vai espelhar, tá? Aqui, ó, direito com direito, vamos dobrar bem na fenda e vamos passar a costura fazendo o retrocesso no início, tá? Essa fenda, ela serve para que o corpinho do ursinho, ele fique mais fofinho, ok? E antes de você fazer a união frente e costa dessa barriguinha, você vem aqui, vira e vamos aplicar a barriguinha. Então, ó, certo? E aqui você vai posicionar bem alinhado, tá? Para que ele fique certinho aqui, principalmente no centro do círculo. E agora a gente vem com os alfinetes, você pode passar uma cola também. Nesse processo aqui, eu gostaria de dar uma dica. A gente vai fazer todos os corpinhos dos ursinhos e no final a gente vai aplicar o detalhe da barriga dos ursinhos carinhosos. E aí, o que acontece? Se você quiser, nesse processo, costurar, fazer o ponto caseado, pode também, tá? Porém, o que eu vou sugerir para vocês? Que vocês façam a aplicação com termocolante no final. Como essa peça, essas peças serão peças que você vai poder dar para uma criança brincar, então é importante que você costure e deixe ela bem segura, tá bom? Para que a criança possa brincar com segurança, certo? Então agora a gente vai fazer o ponto caseado aqui, tá? Ó, vamos casear tudinho aqui. Vou selecionar meu ponto, que da minha máquina aqui é o número 12.
E aqui, antes da gente começar o caseado, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Tem um pezinho de caseado que ele tem essa parte aqui livre, ó. Eu vou soltar aqui esse, pra vocês verem a diferença, ó. Esse pezinho de costura comum, ele já tem uma visão aqui transparente. Porém, esse daqui não tem nada, então você vai conseguir ter um controle melhor sobre onde você vai estar costurando, onde vai estar pegando a agulha, tá? Onde vai estar batendo a agulha, então você vem aqui e posiciona ele na sua máquina. Eu paguei em torno de R$4 nesse pezinho de caseado. Então agora, a gente vem aqui, posiciona a peça, já selecionei meu ponto. Aqui da minha máquina é o número 12. Se você não tiver uma máquina com ponto caseado, você pode fazer o zigue-zague, certo? E antes de casear, eu gosto sempre de fazer um teste do tamanho para ajustar o tamanho e a distância do ponto, tá? Ó, então você vem aqui e ajusta. Se estiver muito grande, você já alinha, tá? Então, aqui tá perfeito pra mim. Então, agora a gente vai... Já ajustei meu ponto, agora a gente vai fazer o caseado fixando a barriguinha. E a gente vai fazer esse caseado por toda a volta. Então, o ponto caseado ficou assim, ó. Agora a gente vai tirar os alfinetes. Lembrando que você vai sempre trocar a cor da linha do carretel para a cor do feltro que você vai estar caseando na parte de cima, ok? Então, agora a gente vai retirar todos esses fiozinhos, certo? E agora, a gente vai passar para o focinho. O focinho, meninas, ele vai funcionar dessa forma aqui, ó. Você vai espelhar direito com direito, certo? Vai posicionar aqui, ó, uma vez a manta e mais uma vez a manta. E aí, se você quiser, você pode vir com o alfinete para dar segurança na hora da costura. E vem posicionando aqui, fixando, tá? E aí, vamos levar lá na máquina, ok? Você também não vai precisar... deixar a margem para desvirar. Você pode costurar direto, que eu vou mostrar para vocês como que a gente vai desvirar essa peça. Ó, percebam que aqui a gente já está costurando o Microsoft e também a manta. Ó, então
aqui, finalizamos. E agora, o que a gente vai fazer? Olha como que ficou esse lado. Então, a gente fixou aqui também a manta e agora a gente vai desvirar. Então, vamos aproveitar esse processo e desvirar todas as outras peças e aí a gente já fala pra vocês como que vai ficar isso, tá bom? Então, agora a gente vai espelhar frente com frente e vamos fechar aqui a barriguinha. E para dar uma costura mais segura, a gente ter mais segurança na hora de costurar, você vem aqui e alfineta as pontinhas. E vamos fazer a mesma coisa nas pontinhas de baixo. É muito simples e esse processo ele vai servir para todos os outros ursinhos. Vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês tudo pronto e vão compreender que o processo é igual para todos. Então, vamos aqui com ponto reto, dando retrocesso no início e no final. Ó, muito cuidado para não pegar na ponta essa costura, sempre deixando a margem, tá? Um pezinho de máquina. Prontinho, então finalizamos aqui e a parte de cima do pescocinho é a que vai ficar a abertura pra gente fazer a união com a cabeça. Então, esse processo aqui nós finalizamos. Então, agora a gente vai passar na costura o pezinho, a mãozinha e as orelhas. Lembrando que o pezinho não é necessário passar nessa parte de baixo, tá? Porque é onde a gente vai fixar, a gente vai costurar a sola, tá bom? Vamos lá, então. Retrocesso no início e retrocesso no final. Não esqueçam. Que a gente vai diminuindo a velocidade, porque a gente tem muitas curvinhas nessa parte. E a gente vai precisar aproveitar todas essas curvas.
Então, aqui a gente vai retirar os alfinetes. E agora, a gente vai acertar o corte bem rente à costura, com muito cuidado para não destruir a costura que você já fez. Certo? Olha só. Aqui a gente deixou aberto, né? Então, vamos acertar, que já já eu vou ensinar pra vocês como colocar o pezinho, embutir aqui a sola do pezinho pra fechar. É muito importante você prestar bem atenção que a gente não deixou aquela famosa aberturinha que você já conhece, já estava esperando que eu fizesse aqui, né? Então, é exatamente esse processo que eu quero que vocês prestem atenção. E eu vou ensinar para vocês, que é muito mais simples. Depois que eu testei em outras peças e deu certo, nunca mais eu quis fazer aquele ponto invisível, gente, sério. Então, eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Vamos levantar uma enquete aqui para saber o que vocês acham, deixem aí nos comentários. A gente vai fazer uma aberturinha bem aqui no ombrinho e essa aberturinha vai ficar embutida na peça e ninguém vai saber que aqui tem uma costura de arremate, certo? A mesma coisa a gente tá fazendo nos pezinhos, nos bracinhos, tá? A única diferença é que a gente ainda vai embutir a sola do pezinho aqui nessa perninha. Ó, então já temos 2 pezinhos cortadinhos. Agora a gente tem mais um bracinho, vamos lá pro outro bracinho. E aqui nós temos as orelhinhas, ó. Vamos cortar. Eu deixei a parte de baixo da orelhinha aberta pra gente desvirar, tá? Ó, essa parte aqui ficou abertinha. A mesma coisa no outro lado. Ó, ficou aberto também. Agora, vamos finalizar aqui o corte desse bracinho. E aí, a gente vai voltar para o pezinho. Certo? Pronto, então aqui nós temos mais um bracinho cortado. Agora, a gente vai voltar aqui para o pezinho, gente, e vamos embutir a sola, tá? Você vai acertar esse lado aqui também, esse aqui a gente não acertou, né? Pronto, ó, tá bem certinho. Agora, a gente vai fazer isso aqui. Esse lado é o lado esquerdo, que é o lado que a gente fez a costura, fez a marcação do molde. E esse é o lado direito, né? Então, a gente vem aqui e vai embutir ele, ó. Se você quiser fazer uma marcação bem ao meio para saber se ele tá dividido certinho, também pode. Então, você faz uma marcação com a caneta aqui e a outra aqui. E aí, você vem com ele aqui, ó. Já vou fazendo isso aqui. Já marquei ali o meio. Então, agora a gente vem com os alfinetes. Posiciona um para dar segurança. E a mesma coisa na outra ponta, ó. Pode esticar o pezinho. Prontinho, ó. Eu deixei a cabecinha dos alfinetes pra dentro, pra quando a máquina passar aqui, ela não bater nesse pezinho. E aí, se você for costurar, por exemplo, no feltro, se você for passar esse molde para o feltro e costurar à mão, você não vai precisar
deixar margem nenhuma, tá, gente? Já corta o molde certinho e costura sem margem. Então, agora a gente vai levar aqui na máquina, seguindo a marcação da caneta. Vamos lá. Ó, aqui também a gente não vai deixar nenhuma margem, tá? Vamos costurar direto. Então, a gente vem aqui arrumando. Então, o pezinho está costurado. Agora, a gente corta todos os fiozinhos, ó. Acerta a costura. E aí, vamos fazer o mesmo processo no outro lado, tá? Vamos embutir aqui o pezinho. E aí, a gente vai e acerta o outro lado também. E aqui, gente, você pode acertar ele e ir colocando pra cima, ó. Vai colocando de dentro pra fora. Ó, porque aqui você vai abrir toda a sola. Sendo assim, você também vai ter uma visão melhor da costura. Ó, então eu vou aqui alfinetando de dentro pra fora. É uma opção também, porém você vai ter que pegar aqui todas as pontinhas, tá? Pra na hora de costurar, você ter certeza de que costurou tudo. Então, agora, feito isso, ó, a gente vem aqui na máquina e vamos costurar. Aqui não precisa deixar espaço também. Pode costurar direto e fechar todo esse pezinho. Aí, conforme você vai costurando, você vai acertando. Então, aqui finalizamos. Aí, agora, o que a gente vai fazer? Você vai ver se costurou tudo certinho. Caso tenha pulado pra fora alguma costura, você volta e reforça a costura, certo? Então, esse é o momento de você certificar de que tá tudo fechado, ok? Então, nós temos aqui 2 pezinhos costurados. Nós temos a cabeça, tá? E antes da gente iniciar a costura da cabeça, a gente vem aqui com as orelhinhas, desvira. Ó, olha como que vai ficar. A mesma coisa o outro lado. Vamos desvirar. Não esqueçam de fazer esse processo, ele é muito importante para a montagem da cabeça dos ursinhos, certo? Então, aqui
Nós desviramos e agora o que a gente vai fazer? Ó, ele vai ficar nessa direção aqui, ó. De um lado e do outro, nem muito para baixo, nem muito em cima. Então, você vai ajustar, alinhar ele na sua base direitinho. E aí, você pode vir aqui com a caneta fantasminha e marcar a direção que ele vai ficar para você não perder essa posição aqui, ok? Mesma coisa do outro lado. Então, agora nós já marcamos com a caneta fantasminha. Agora, a gente vem com a orelhinha e vamos embutir ela na cabeça e passar a costura, certo? Ó, ajusta ela direitinho. Sabe que o Microsoft, ele estica um pouquinho, né? Então, você vai fazer de tudo para que elas fiquem do mesmo tamanho. Então, agora a gente vem aqui, vamos posicionar a orelhinha bem na direção que a gente marcou, tá? Ó. Deixei aqui meio centímetro pra fora. E agora a gente vem com o alfinete e prende ele na cabecinha. A mesma coisa vamos fazer o outro lado. Olha só. É muito importante fazer essa marcação, já que na hora de costurar ela pode correr, né? Então, nossa orelhinha tá no lugar certo. Agora, é só alfinetar e passar a costura. A cabeça a gente vai passar a costura toda, ok? Vamos lá, então. Prontinho, agora a gente vai retirar. Então, aqui a gente já passou a costura por toda a volta. Agora, a gente vai retirar os excessos nesse contorno, né? E agora é só desvirar a peça e preencher. Esse processo, ele vai valer para todas as cabeças dos 4 ursinhos que ainda teremos que fazer. Certo? Ó, vamos acertar aqui. Então, agora a gente vai fazer um piquezinho e desvirar essa peça. Ok? Finalizamos. Tá? E agora vamos passar para o corpinho dos outros bonequinhos, que já temos aqui todos cortados, ó. Pra vocês verem que nós já temos aqui o lilás, temos o amarelinho, temos o azul e já temos um verdinho cortado, ó. Certo? Então, vamos lá que a gente vai fazer esse processo agora e já mostra pra vocês eles prontos, tá bom? Então, aqui nós temos o corpinho da ursinha rosa, tá? E agora, eu vou desvirar a peça e preencher junto com vocês. Então, vamos fazer o seguinte. Esse aqui eu já desvirei, é só desvirar pela parte de cima, tá? Ainda precisamos tirar alguns fios daqui. Aqui é o focinho que nós vamos desvirar. As perninhas e o bracinho. Eu já desvirei o rosa, porém eu vou desvirar com vocês o azulzinho. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pela cabeça. Ó, primeiro você vai pegar aquele abridor de casas, que na verdade é uma ferramenta que vem na máquina de costura, ou você pode fazer com a ponta da tesoura também. Então, aqui a gente vai abrir, ó, os dois lados e vamos abrir um espacinho para desvirar essa cabeça. Então, agora, eu gosto de usar a pinça, porém, se você tiver um vira-boneca também vai te ajudar muito. E aí, a gente vem por aqui.
Ó, fiz só eu abri só um buraquinho mesmo nele, tá? Então, se ainda precisar abrir mais um pouquinho, você vem aqui com o abridor de casas e abre mais um espacinho pra passar aqui, pra desvirar essa cabeça, ó. Então, a gente vem puxando, o Microsoft ele estica, tá? Então, aqui a gente desvirou, né? Ó. Aqui, a parte da frente, ou você faz um pontinho invisível e deixa pra parte de trás, ou você cola o focinho, certo? Ó, como que ficou a cabecinha do nosso ursinha rosa. E agora, a dica que eu queria dar, que é muito importante, principalmente para quem está iniciando. Ó, essa daqui são as perninhas da nossa ursinha rosa. O mesmo procedimento que nós iremos fazer na perninha, vamos fazer no braço. Por que eu peço para que não deixe a abertura na lateral? Porque aí a gente economiza tempo não tendo que fazer o ponto invisível aqui. E às vezes quem não sabe fazer o ponto invisível não consegue fazer tão perfeito a ponto de deixar imperceptível a costura na lateral. Então vamos fazer esse pulinho do gato aqui, tá? Vamos fazer um pique aqui, um corte para cada lado. E por aqui a gente vai desvirar essa peça. Lembrando que é muito importante que você faça os dois cortes no mesmo momento. Por quê? Porque aí você vai ter a noção do que vai ficar pro lado direito e do que vai ficar pro lado esquerdo. Quando você faz aqui, ó, espelha os dois lados, quando você for desvirar ele, você vai perceber que os dois vão ficar pro lado de dentro. Já aconteceu várias vezes comigo de desvirar a peça e fazer esse processo, e um lado do que teria que ficar pro lado de dentro fica para fora. Então, presta bem atenção nesse processo, faz direitinho, tá? Para que o pezinho do seu ursinho não fique com o corte pro lado de fora. Ó, então automaticamente aqui ele já fica pro lado de dentro, que é onde a gente vai costurar, ó. Percebam que aqui ele tá pra dentro e aqui ele tá pra fora. E quando a gente desvirar, ele vai ficar pra dentro também. Então, esse foi o processo de desvirar o pezinho e a mesma coisa você vai fazer no bracinho. Então, aqui agora a gente finaliza esse passo e vamos lá pro bracinho. A mesma coisa, vira direito e vira o lado direito e o lado esquerdo, faz um cortezinho. Então, aqui nós temos o bracinho, tá? Vamos fazer o mesmo processo com outro bracinho. Então, nós temos aqui a cabeça, a base do corpinho, temos aqui as perninhas e os bracinhos que a gente desvirou do ursinho azul, tá? Porém, a gente vai fazer esse processo aqui com o rosinha. E agora, a gente vai para o focinho. O focinho, gente, é muito simples. Já ensinei a costurar ele, né? Agora a gente vai desvirá-lo. Puxa só um lado, tá? Aqui a gente vai cortar.
E agora é só desvirar, é muito simples, é igual aos outros processos. A diferença é que ele tem a manta aqui do outro lado. E ele não vai ser preciso, não vai precisar ser preenchido. Então, a gente vem puxando aqui. Prontinho, ó. Agora a gente vai abrindo. E olha só, ele vai... Olha como ele fica. Não precisa ser preenchido, tá? Então, o focinho ficou assim. Agora, a gente vai fazer o preenchimento de todas essas partes. Lembrando que o processo, gente, o processo deles é igual para todos. Então, a gente vai preencher e volta aqui para mostrar. Então, agora a gente vai preencher, tá? Eu gosto de preencher, iniciar o preenchimento pela barriguinha, pela base do corpo. Então, aqui a gente vai enchendo com o plumante, arrumando dentro da barriguinha dele e da nossa ursinha. E agora, a gente vem aqui... Então, a base do corpo da nossa ursinha tá pronta, agora a gente vai passar para a cabeça. Ó, a cabeça a gente vai encher aqui por esse espacinho que a gente deixou. Bora lá, com a ajuda do enchedor de boneca, a gente vai empurrando a fibra e acomodando. Ó, a gente vai precisar, você vai precisar usar bastante enchimento nessa peça, para que ela fique bem fofinha, tá? A ideia do nosso curso é que seja uma peça para brincar, que a criança possa brincar com essa peça, possa dormir, possa ser até uma naninha, certo?
Então, finalizamos aqui o processo de preenchimento da cabeça. Percebam que ela fica bem fofinha mesmo, tá? Não economize no enchimento, tá certo? Olha como ficou. Eu tenho aqui o verdinho e o rosinha. Olha como fica bem gordinho. A cabeça dele ainda tem mais enchimento do que a da rosinha, então a gente ainda pode preencher mais um pouquinho, tá? Que aí quando montar aqui, a gente vai fazer a união e ele vai ficar mais gordinho ainda. E aqui a gente já tem o bracinho preenchido, agora vamos preencher as perninhas. Então aqui nós temos uma perninha pronta e o mesmo processo a gente vai fazer no outro lado. Aqui temos um bracinho e vamos preencher o outro, tá bom? Então chegou a hora tão esperada, que é a hora de montar nosso ursinho. E aí eu vou fazer esse processo com vocês e a gente vai montando o resto, tá bom? Então, ó, aqui eu tenho a cabeça, tá? A cabecinha, como vocês podem perceber, eu deixei... O furinho, ele pode ficar tanto na frente quanto atrás. Eu sugiro que você deixe na frente, porque depois a gente vem com o focinho e cobre, tá bom? Passa cola e cobre. Só que aí a gente vai iniciar esse processo aqui pelo corpinho. Então, primeiramente, iremos alinhavar o corpinho dessa forma, ó. Vamos aqui. Bom, eu estou usando, meninas, a linha de pipa ou a linha de nylon, tá bom? Então, a gente vai alinhavando para fechar esse topinho. Então, vamos aqui. Dei um nozinho de segurança, tá? Ó, não precisa fechar por completo aqui, é só para que ele faça essa curvinha, para que a gente possa vir com a cabeça e fazer o pontinho invisível e fixar ela no corpinho. Então, esse ponto aqui, gente, esse alinhavo, ele vai facilitar esse processo aqui de aplicação da outra parte do corpinho da ursinha. Então, aqui agora a gente vem com a linha novamente. Vou pegar um pedaço de linha bem grande, tá? Vou deixar aproximadamente 60 centímetros de linha, certo? Vou colocar apenas uma perninha e dar um nozinho na outra. Esse é um processo que vai servir para todos os outros ursinhos. No Microsoft, ele não tem problema algum, no feltro também, vou tentar fazer um boneco de feltro para vocês verem como que fica o resultado. Você vai poder costurar essa peça tanto no feltro quanto no Microsoft. Então, agora a gente já deu um pontinho aqui, ó. O nozinho vai ficar aqui. Então, aqui a gente pode fazer uma segurança, dar um nó bem apertado, ó. E agora, a gente vai... Aproxima um pouco mais. A gente vai
fazer o ponto invisível fazendo a união dessa cabeça e do corpo, certo? Ó, posiciona direitinho pra não ficar torto, tá? E aí a gente vai fazendo um pontinho lá e o outro cá. Parece o ponto alinhavo, só que aí a gente vai pegar um em cima e um embaixo. Certo? Ó, então a gente vai fazendo esse processo aqui por toda a volta. Essa linha, ela precisa estar certinho com a do corpo, tá? Então, cuidado na hora de costurar. Então, eu fiz 2 voltas, tá? Com ponto invisível. Eu fiz 2 voltas porque nós estamos falando de uma peça que você vai dar para uma criança brincar. Então, é muito importante que você reforce a costura. É muito importante que você reforce a costura para que na hora que a criança estiver brincando não solte nenhuma parte desse corpinho. Então, a nossa ursinha. Então, aqui, ó, eu finalizei a costura, tá? Do pontinho invisível com a linha reforçada, que é a linha de nylon ou a linha de poliamida, que é uma linha bem forte usada para costurar ursos. Então, é importante por quê? Porque você vai dar essa peça para uma criança brincar. Sendo assim, você não vai querer que uma peça se solte, uma perna se solte quando a criança estiver brincando, né? Então, aqui nós finalizamos esse processo e nós já temos aqui o ursinho lilás e o ursinho amarelo. Perfeito? E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos passar para a colocação das perninhas e dos bracinhos. E aí a gente volta e coloca os detalhes da barriga e finaliza o acabamento dele, ok? Então agora a gente vai aplicar os bracinhos, as perninhas e vamos montar a estrutura do boneco e ela vai ficar igual essa aqui. Olha só que fofura que já tá ficando o nosso ursinho. Vamos lá? Então agora a gente vai focar aqui na linha, tá? Vamos estar sempre reforçando que você precisa de uma linha de nylon para esse processo. Então, eu vou retirar aqui 60 centímetros aproximadamente, tá? Ou mais, tá? Porque 60, você dobrando ao meio, ele fica apenas 30 centímetros. Então, ele fica um tamanho relativamente pequeno pra gente fazer várias voltas, né? E reforçar a costura dessas perninhas aqui. Ok? Ó, então vou separar aqui na minha mesa apenas um. E o processo de um vai servir para todos. Ok? Vamos dar um nozinho bem reforçado aqui na pontinha da linha.
Agora, vamos lá. Eu vou retirar aqui o lilás. E vamos deixar aqui apenas o rosinha, que era o que a gente já estava usando, fazendo o processo, né? Ó, então aqui eu tenho a perninha. Essa perninha, você pode vir aqui e dar um piquezinho nesse ponto pra fechar, tá? Pode ser com a linha de nylon mesmo, tá? Vou pedir pro nosso câmera dar um focozinho um pouquinho maior aqui pra vocês verem esse processo. Aí você pode alinhar também, ó, você vai fazer um alinhavo de um lado e do outro, ou o pontinho invisível, como você já conhece. Certo? Ó. Daí eu fechei, tá? E agora eu vou para o outro lado. Se você quiser, você pode fazer esse processo também na cabeça do ursinho. E aí eu vou lançar um desafio para vocês de fazerem os ursinhos carinhosos de feltro, tá? Vou querer ver a peça de vocês de feltro, porque eu sei que tem muitas alunas aqui que trabalham com feltro também. Então, comenta aí, já deixa um comentário pra gente se você vai fazer. E posta lá no Instagram pra gente saber que você fez. Ó, então aqui finalizamos, agora a gente vem com a agulha maior e vamos lá articular essa perninha. Bom, aqui, gente, eu optei por retirar o botão, você pode aplicar o botão, porém, quando você aplica o botão, essa parte fica achatadinha, ou seja, ele deixa de ficar fofinho na lateral, e também pela questão de segurança, né, para criança. Então, aqui, ó, a gente vai dar um nó, vamos passar a linha aqui, vamos dar um nozinho de segurança. Tá, ó, demos um nó pra prender essa linha bem firme na perninha. Agora, você vem aqui na parte de baixo, daí você pode marcar ou já insere a agulha de um lado pro outro, certo? Pra ela pegar bem na mesma linha, bem na mesma direção. Ó. Aqui, ó. E agora, a gente vem com outro pezinho e faz o mesmo processo, ó. Vou pegar aqui bem em cima da costura e vamos com ela para o outro lado. Certo? Vamos voltar novamente com essa linha, dando um nozinho por dentro da peça e volta com ela para o outro lado. Pronto, aqui a gente já pode parar de dar a volta. Se você quiser reforçar ainda mais essa costura, quando você der uma voltinha, você dá um puxãozinho, ó, e a perninha já vai juntando o corpinho, já dá um puxãozinho e leva a agulha para a parte de trás da peça. Ó, vou aparecer com ela aqui do outro lado. E vou dar um nozinho nessa parte da perninha, ok? Então, aqui a minha peça já tá bem firme, bem segura. Agora, eu vou dar um puxãozinho, aperta mais um pouco. E vamos dar um nozinho de segurança, escondendo esse nó bem lá dentro mesmo, tá? Vamos lá.
Ó, vou reforçar esse nozinho aqui, dando aproximadamente uns 3 nozinhos. E agora é só cortar a linha. E aí, já vamos fazer o mesmo processo com o bracinho. E olha só como que ficou, gente. O ursinho pode ficar sentado e em pé. Lembrando que se você quiser deixar ele em pé sem a ajuda de algum apoio, você pode colocar um papelão nessa solinha, tá? E fazer aquele método tradicional que as bonequeiras já fazem, que é colocar envolver o Microsoft no papelãozinho. E aí vamos fazer, abre um pouco aqui, por favor. E vamos fazer o mesmo processo nos bracinhos. O bracinho, gente, ele pode ficar aqui, tá? Nessa parte. Então, a gente vai posicionar aqui. Vou dar um nozinho aqui, fechando. O meu nó de segurança, ele vai fechar essa abertura por onde a gente aplicou a fibra. E a gente já aplica o nozinho aqui e já fecha. Pode fazer esse processo no outro lado também. Certo? Ó, já fechei. Agora eu vou passar ele pro outro lado. Então, posiciona, vem aqui na direção da linha e bora com ele pro outro lado. Aqui é a mesma coisa, ó. Põe a fibra pra dentro. A gente já vem aqui no sentido de fechar o nozinho. Volta com ele para o outro lado. Certo? Volta lá pro outro ladinho. E agora a gente já pode dar um nó. Ó. Sempre fechando aqui, tá? Fazendo de tudo pra fechar a abertura que você fez para o preenchimento da fibra. Então, vamos com ele lá pra trás. E olha só que perfeição que tá o nosso ursinho na parte de trás, gente. Já tô imaginando meu feed todo coloridinho com esses ursinhos. Que maravilha, né? Ó. Então, aqui já posicionamos os bracinhos. Agora, a gente vai retirar essa linha daqui. E aí, a gente finalizou o processo de montagem desse corpinho. Finalizando o processo de montagem, também já finalizamos aqui do azul. Já temos aqui o rosa, o azul e o verde. Agora, a gente vai finalizar o amarelo e o roxo. E a gente vem para o posicionamento dos detalhes da barriga, os olhinhos, o focinho, para finalizar esse processo aqui, certo? Agora nós iremos iniciar a melhor parte, que é o detalhe da barriga dos ursinhos, é o que identifica cada ursinho. E a partir disso nós iremos prosseguir caracterizando cada um com o focinho, com o coraçãozinho. E agora vai entrar aquela parte que vocês já conhecem, que é o feltro. Então, foca aqui na outra câmera, por favor. Então, aqui, gente, vamos precisar de vários retalhinhos de feltro, tá? Ó, aqui eu tenho um desenho de cada personagem, é o que a gente vai precisar para cada personagem. Então, aqui, ó, eu tenho um termocolante. Já risquei no termocolante que eu vou precisar. O termocolante, para quem não conhece, tá conhecendo agora, ele é o que vai termocolar o feltro para a gente poder aplicar o desenhinho na barriga de cada ursinho, certo? Então, ele vai soltar uma cola, feita uma película no feltro. Então, aqui a gente já desenhou conforme o molde, tá? Olha, aqui nós temos a florzinha do ursinho lilás, temos o sol do ursinho amarelo, temos a lua com a estrelinha do ursinho azul, temos a folhinha, o trevo de 4 folhas do urso verde e o arco-íris da ursinha rosa.
Então aqui eu separei um pedaço de feltro, tá? Aí vamos fazer o seguinte, vou destacar o desenho do trevinho de 4 folhas, pra gente poder fazer a dublagem dele no feltro, certo? Ó, então aqui, lembrando, a cola, ela fica aqui na parte de trás e onde a gente desenha é a parte do papel. Então, eu vou pegar o meu feltro e vou virar aqui pro lado esquerdo. Lembrando que o lado esquerdo do feltro é um lado que solta mais fiapinho. É um lado que você consegue ver as tramas perfeitamente, tá? E o lado direito é o lado mais lisinho, tá certo? Onde você não identifica a trama dele muito saltada. Então, a gente virou aqui pro lado esquerdo e vamos fazer isso aqui, ó. Posiciona e vem com o ferro, tá? Olha só. Então, aqui a cola já está soltando. Então, já fizemos a termocolagem aqui. Agora, a gente vai destacar esse molde. Você pode usar uma tesoura pequena. Eu vou usar a tesoura convencional, tá? Ó, agora a gente vai cortar conforme o molde. Então, aqui a gente finalizando o corte, finalizamos o corte. Agora, preste atenção, olha como que eu vou retirar a película, tá? Olha como ficou o feltro, ó. Parece que tem uma película aqui, e essa película que vai soltar o calor e vai entrar aqui na barriguinha do nosso ursinho, ó. Perfeito, né? Esse processo você também pode fixar ele com a... Antes de todo o processo, você pode aplicar a folhinha, tá? Porém, aqui como a gente tá trabalhando por produção, a gente precisava produzir mais em pouco tempo. Então, daí você já pode fazer esse processo que esse termocolante vai te dar a segurança de que não vai saltar. Então, aqui eu vou usar o mesmo molde, papel. Pode usar um papel A4 mesmo, só para vir com o ferro e não passar ele diretamente na peça, certo? Ó. Então, a gente vai usando o mesmo molde, o mesmo papel A4 do molde, né? Olha só como ele já vai colando na barriguinha do ursinho. Então, a gente vai continuar aqui até certificar de que ele soltou toda a colinha, não? Ok? Ó, mais um pouquinho na lateral, nas laterais, né? Daí, com o ferro mesmo, você já pode vir tirando, retirando a marcação da caneta fantasminha do ursinho, tá? Então, aqui finalizamos esse processo, ó. Ok? E agora a gente vem com o ferro e vai meio que limpando, né? Tirando a marcação da caneta fantasminha. Gente, muito cuidado com o ferro, porque o meu ferro, principalmente quando trabalha com um termocolante, ele meio que solta uma cola, a cola do termocolante quando pega, ela fica grudada no ferro. Então, você precisa retirar essa colinha, fazer a limpeza antes de passar na peça, tá? Ó, então aqui a gente finalizou mais um processo. Agora a gente vai para o outro ursinho.
Então, agora a gente vai passar para o processo do focinho, tá? E esse processo também vai valer para todos os outros. Eu já cortei aqui os coraçõezinhos, que vão ser o focinho, tá? Na mesma levada que você vai termocolar a barriguinha deles, você já faz a termocolagem dos focinhos também, certo? Aqui você pode casear, caso você vá fazer no feltro. No caso aqui, essas aplicações são de feltro, mas eu optei pela questão da agilidade de termocolar. E o resultado ficou bem legal. Então, a gente vai fazer agora o seguinte. Então, aqui a gente vai começar o processo do ursinho azul, tá? Eu tenho aqui um focinho azul. E agora, gente, como eu tô falando de um menininho, né, um ursinho azul, então o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer a marcação com o botão. Esse botão, ele tem aproximadamente 20 milímetros, tá? Então, a gente vem aqui e marca, tá certo? Eu quero fazer uma boquinha diferente, ó. Então, a gente subiu um pouquinho o lado dela, e aí você pode fazer aqui mais uma curvinha, ou então só deixar ele levemente curvado para o lado, certo? E aí, quando você for fazer da menininha, por exemplo, você já faz assim, ó. Já faz ele normalzinho, coloca o botão e borda, certo? Então, bora lá que eu vou ensinar aqui pra vocês como bordar. Já coloquei a minha linha de meada na agulha, tô usando a azul, tá? Então, a gente vai iniciar aqui por trás, tá certo? Olha só, a gente pode dar uma leve aprofundada no início. E vamos seguindo fazendo o pontinho atrás, tá? Ó, então, seguindo a marcação, risco, você vem fazendo o pontinho atrás. Aqui, nessa parte do meio, você já pode pegar só uma parte no bordado do meio, você pega só uma parte ao invés de pegar as duas, tá? Então, a gente vai dar seguimento casear ao pontinho atrás dessa forma, ó. Que aí eu não preciso aprofundar toda a costura, e aí a minha linha aparece e dá um charme a mais pra boquinha do nosso urso. Ó, vem fazendo o pontinho bem direitinho. Com cuidado e muita calma. Ó. Caneta Fantasminha ajuda muito nesse processo, gente, de criação, porque aí você precisa preocupar com o risco, né? Depois é só passar o ferro e apagar. E aí, no final, a gente vai dar uma aprofundadazinha no último ponto, tá? Pra dar um charme a mais pra essa boquinha. Ó. Então, agora a gente vem aqui, faz o ponto, dá um nozinho. E pronto. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos lá que a gente vai fazer um ponto aqui do lado. Não me recordo o nome desse ponto, mas vocês vão responder aí nos comentários pra mim. Vamos fazer 3 pontos a cada lado. Certo? Bora lá. Ó, é um ponto que sobe, volta e volta no mesmo lugar que saiu. Então, aqui a gente vem aqui com a linha e dá 3 voltinhas na agulha e puxa. Vocês sabem como é o nome desse ponto? Responde aí que eu quero saber. Ó, então aqui olha como ele ficou saltadinho. Aqui a mesma coisa. Olha só.
3 voltinhas na agulha. E agora volta. E a gente vai fazer esse mesmo pontinho do outro lado. Tá? Vamos dar uma mãozinha aqui. E cortar esses fios. Pronto, então a gente vai fazer 3 pontinhos para cada lado, tá? E aí vocês vão me responder aí o nome desse ponto, quero ver quem adivinha. Então, aqui a gente finalizou. Tá certo? Ó, agora a gente vai aplicar o focinho no boneco. Então, agora a gente vai posicionar aqui o focinho, tá? Vamos aplicar a cola quente. Certo? Ó, puxa direitinho, vou virar ele aqui pra mim. Fica melhor de eu posicionar a linha direitinho aqui na posição da cabeça, tá? E vem com a cola aplicando de trás, na parte de trás. Se você quiser, você pode costurar esse focinho, tá? Ao invés de colar, você pode vir também fazendo pontinho invisível nele. Certo? Lembrando que é uma peça que também pode ser feita no feltro. E quem fizer no feltro, gente, a primeira pessoa que fizer no feltro e me mandar a foto completa da turminha vai ganhar uma régua Feltro Creative, tá bom? Então envia pra gente, a primeira pessoa eu vou divulgar nas minhas mídias sociais, tá bom? A primeira pessoa que fez no feltro e mandar vai ganhar uma régua Feltro Creative, olha só. E agora a gente vem aqui pra aplicar o focinho. Gostaram da ideia? Pronto! Então, finalizamos esse processo. Agora, a gente vai aplicar os olhinhos, certo? Então, agora a gente vai iniciar o processo dos olhinhos para finalizar os nossos ursinhos. Então, aqui, gente, selecionei 2 cartelas de olhinhos, na verdade, uma, que seria a opção que a gente tem na nossa lojinha, tá bom? A gente sabe que os olhinhos resinados, ele é uma questão de teste, certo? Então, você aplicou, viu que ficou bonitinho, ficou muito fofinho, então você pode aplicar na sua peça. Então, nós temos também a opção que todo mundo tem em casa, que são as pérolas, tá? E aí, a gente vai ensinar aqui como aplicar. Então, eu posicionei aqui em cima o que pode ser usado, a pérola e o olhinho de resinado, certo? Então, eu vou aplicar esses 2 aqui com vocês. Daí, eu quero que vocês comentem qual a preferência de vocês, o resinado, de pérola ou até mesmo de feltro, tá certo? Então, a gente vai iniciar aqui pelos olhinhos resinados, tá? Vamos retirar. E aí, a gente vai fazer uma marcaçãozinha com a caneta pra centralizar esse olhinho, tá? Ó. Então, feito isso, centralizei. Daí, você já pode marcar em cima pra colocar a sobrancelha, né? Pode colocar essa sobrancelha como um detalhezinho também. Tá? Ou com a sobra daquele recorte do feltro. Então, aí vamos aqui. Então, essa peça, ela é uma peça que eu diria para a criança brincar. Então, você vai ter a opção de aplicar uma miçanga com segurança, tá, gente? Você pode, de repente, aplicar um botão bem seguro, ou você pode aplicar,
um tecidinho, entendeu? Aprofunda e coloca um tecidinho, porque aí o boneco vai ser uma naninha. Ele vai decorar uma festa, beleza, pode ficar com um olhinho de pérola. Mas aí, se ele for ter a utilidade de uma naninha, você vai ter que achar um meio, por exemplo, de um tecido, alguma coisa assim que, chegando nas mãos da criança, ela tenha segurança de ficar com aquela peça sem que ocorra algum acidente, entenderam? Então, até isso, se vocês tiverem opções de que pode ser usado no lugar da miçanga, no lugar da resina, no lugar do botão. Se vocês tiverem opções, ideias, comenta aí, que aí a gente já fica ligadinho no comentário de vocês. Certo? Então, ó, voltei aqui com a agulha pra trás e aqui atrás, ó como ficou. Então, a gente vem aqui, já aprofundei, né? Agora eu vou voltar com ele aqui na frente. E vou fazer um ponto de segurança. Certo? Pronto, aqui fechou. Agora a gente esconde esse ponto e corta a linha. Então, aqui finalizamos o processo. Agora a gente vai precisar da cola T6000, tá? É uma cola da Tecbond, que ela é um adesivo extra forte para artesanato, ideal para pedrarias e joias, certo? E ela é à prova d'água, flexível e transparente, ok? Então, a gente vem aqui com o olhinho. Eu vou pegar aqui a minha pinça, que eu sempre uso aqui nas lives, né? E aí, vamos posicionar, ó. Precisa ser fiel à característica do ursinho carinhoso? Não, gente, como eu falo, precisa ter alguma característica, então vai do gosto de cada pessoa, ok? Então, aqui a gente vai aplicando a cola. Ó. E agora vamos aplicar. Ó, o olhinho resinado, eu gosto de aplicar ele deitadinho. Olha como ele casa perfeitamente aqui, ó. Olha que fofura, gente. Aí, vamos aqui no outro lado. E vamos fazer a mesma coisa. Então, aqui a gente vai estar dando 3 opções de olhinhos pra vocês, certo? Tudo pra vocês não ficarem de fora dessa novidade. Então, aqui é só alinhar o olhinho. Ai, gente, que fofura que ficou. Olha, olha que lindo. Gostaram? Então, quero ver os coraçõezinhos subindo. Ficou fofo, né? Então, aí, agora, você pode vir aqui e fazer os risquinhos nos olhinhos. Ok? E aí, enquanto isso, a gente vai aplicar outro olhinho e a gente volta pra fazer o acabamento de todos. Eu vou colocar mais um detalhezinho aqui em cima e dar uma rosadinha nessas bochechas e aplicar aqui a sobrancelha dela com a cor do feltro rosa. Certo? Essa aqui é uma questão opcional também. Ó, mas aí fica a critério de cada um. Aqui eu ainda tenho um pedaço de... Como é que fala, gente? Termocolante, né? Então, você pode vir aqui, ó. Daí, você tira a mesma marcação do outro lado. Tá? E vou colocar esse molde no material pra vocês. Ah, gente, deixa eu acertar esse molde aqui, que fica melhor de mostrar pra vocês como que fica. Porque senão vai ficar um lado grande e o outro pequeno. Ou vai ficar bem torto, tá? Então, eu vou acertar no molde pra vocês e ele fica assim, fofinho, deixa. Ajustando aqui, ó. E a cola é tão boa, gente. A cola da Tecbond é uma maravilha, olha só. Então, aqui, fechou. Vamos para o próximo? Então, agora a gente vai usar aqui a pérola, tá? Então, eu posicionei a pérola e agora a gente vai marcar
os olhinhos onde nós iremos aplicar. E após esse olhinho, gente, após esse processo, eu vou fazer a opção do olhinho de feltro, tá? Que também seria uma opção ideal para quem vai fazer no feltro e não no Microsoft, certo? Então, vamos aqui, a gente volta com o ursinho na parte de trás. Volta no mesmo lugar. Ó. Vamos dar mais um pontinho de segurança. E aí, partimos para o outro lado. Certo? Não, aqui a gente vem... Desculpe, eu enganei pensando que eu iria aplicar o olhinho de resina. Então, aqui agora a gente aplica o olhinho de pérola, tá? Vamos só ajustar aqui pra ele sumir com essa linha da lateral. Pronto, ó. Agora a gente vem aqui e dá um nozão de segurança. Aqui a gente vai precisar de um nozão de segurança. É por isso que eu uso, gente, a linha de nylon, tá? Porque é uma linha bem forte e não vai correr o risco de soltar. Então, agora a gente vem aqui pro outro lado e vai aparecer com a agulha na mesma pegada da miçanga que já está nos esperando. Ó. Tudo certo? Volta com ela aqui atrás. Aqui na lateral, a mesma coisa. Volta com ela pra dentro. Sempre volta com ele, gente, na mesma direção aqui, ó. O mesmo pontinho pra que ele não fique vários furinhos na parte de trás, ó. Então, aqui, finalizamos mais um, tá? Olha só que fofura. Agora, a gente vai dar um nozinho de segurança aqui atrás. A diferença do feltro para o Microsoft é que quando você vai costurar na máquina, por exemplo, você precisa seguir o contorno que tá na marcação do molde, senão ocorre dele ficar, por exemplo, com a bochechinha um lado mais pra fora, um lado mais pra dentro, então tomem cuidado com isso, tá, gente? Então, aqui finalizamos mais um olhinho, e aí a gente também pode aplicar os cílios desse ursinho, tá? Então, agora a gente vai iniciar o processo de aplicação dos cílios, tá? Aqui eu usei a linha de meada na cor cinza escuro. E aí, antes de fazer esse cílio, você pode vir aqui com a caneta fantasminha e marcar onde você vai aplicá-los, certo? Ó. De um lado e do outro. Então, vem aqui para eles ficarem alinhados. Ok? Então, vamos lá. A gente vem aqui com a linha na parte de trás. Vai pegar bem no primeiro pontinho. Pronto. Ó, é importante que esse nozinho, ele adentre a peça, tá? Então, agora a gente vem aqui. Você pode voltar tanto com a linha pra trás ou subir a agulha aqui pra ela pegar no outro pontinho, ó. Daí você não precisa voltar com ela lá atrás, certo? Aí aqui a gente pode fazer 2 ou 3 cílios. Ó. E agora a gente volta com ela lá pra trás.
Prontinho, ó. Vamos fazer o mesmo processo no outro lado, ok? E agora a gente vai deixar só um nozinho aqui bem pequenininho. Adentra a agulha na peça. Ó, aqui a minha linha deu um nozinho. Agora a gente vai puxar e cortar a linha. Vai ficar só um pequeno pontinho lá. Vamos fazer o mesmo processo no outro lado agora, ok? Ó, aí depois a gente vem aqui com o aquecedor, a chapinha aí. Cuidado para não pegar na resina, tá? Então, finalizamos aqui, agora a gente vai com a agulha para a parte de trás, puxa e só dar um pontinho aqui atrás e esconder a linha. Pronto. Então, finalizamos aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Cortei 2 pontinhas, tá? Pra gente fazer os cílios e agora é só passar a cola e aplicar em cima da marcação que a gente fez, tá? Então, agora a gente vai passar para o outro olhinho, que é o olhinho de pérola. Aqui a gente vai bordar também com a linha de meada. E pra esconder o pontinho, gente, aquele ponto que fica lá atrás, o que você vai fazer também? Você tem essa opção aqui, a gente vai iniciar escondendo esse nozinho bem abaixo do olhinho aqui de pérola, tá? Então, a gente vai iniciar dessa forma aqui, ó. Assim, a parte de trás não fica com acabamento aparecendo, ó. Então, o nozinho já foi aqui pra dentro. E agora, a gente inicia o ponto normalmente, ó. Então, essa é uma opção até para você usar nas peças em feltro. E agora, a gente vai fazer aquele nozinho que a gente fez para finalizar esse ponto aqui na frente e não deixar ele aparecendo na parte de trás. Mas e como que eu vou fazer isso, Ediane? Ó, você enfiou a agulha, a gente vai deixar esse tanto de linha aqui pra fora, certo? Então, vamos voltar aqui com essa agulha pra frente, tá? No mesmo buraquinho. E vamos aparecer com ela aqui no centro desse olhinho. Tá? Pra gente finalizar o nozinho abaixo do olhinho. Então, a gente vai fazer um ponto russo, né? Eu diria, com muito cuidado aqui pra linha não enrolar, que pode acontecer dela enrolar. Que a gente tá falando de uma linha de meada. Então, ó, o nozinho ficou escondido lá embaixo e agora a gente só vai cortar a linha. E aí, vamos fazer esse mesmo processo no outro lado, ó. Os cílios ficou aqui bonitinho, porém agora a gente vai fazer do outro lado, escondendo o nó. E ele não vai aparecer na parte de trás, ok? Espero vocês dia 29 de fevereiro, onde estaremos estreando a aula Enfeite de porta e lembrancinha de maternidade no tema Ursinhos Carinhosos. Essa foi a aula Ursinhos Carinhosos. Eu espero que vocês tenham aceitado o desafio e eu espero que vocês tenham gostado da aula, porque eu desenvolvi ela com muito carinho pra você. E não esqueçam de deixar os seus comentários, clicar no sininho para ativar as notificações e seguir a gente em todas as redes sociais, porque nós temos muito mais para apresentar para vocês. Não esqueçam, @feltrocriative, tá bom? Beijos, abraços carinhosos!